Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Leremos hoje do verso 12 ao verso 17. Essa é a nossa reflexão dessa noite. Abra sua Bíblia, acompanhe conosco. Faça as anotações quando a sua Bíblia permite. Algumas Bíblias não têm espaço para isso. Mas anote aí na Bíblia. Aí você pode lembrar quando você repassar por esses textos com mais facilidade. Paulo está escrevendo à igreja de Corinto na defesa de defender o seu apostolado esse que está sendo questionado. E hoje nós vamos ver uma das razões. Várias razões foram apresentadas, mas aqui nesse bloco de texto que vamos ler, vamos ver uma das razões pelas quais as pessoas diziam o apóstolo Paulo não é um apóstolo de fato. E em si é um argumento, uma acusação leviana contra o apóstolo Paulo. Não era uma argumentação forte. Os irmãos aqui vão perceber que não é um argumento forte que eles usaram, mas eles vão usar isso para atacar Paulo. É muito provável, embora nós não podemos afirmar com certeza, que o problema maior que estava acontecendo na igreja era a permanência ainda de algumas pessoas, alguns falsos líderes camuflados de crentes e alguns crentes verdadeiros que tinham sido levados por esses falsos mestres e por serem induzidos a isso, a seguirem esses ensinamentos errados, questionavam o apóstolo Paulo. Uma possibilidade real, muitos comentaristas, muitos estudiosos do Novo Testamento argumentam que um dos perseguidores do apóstolo Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, principalmente nesse trecho inicial, era o jovem que Paulo manda ser entregue ao diabo em 1 Coríntios capítulo 5. Havia um jovem que estava vivendo dentro da igreja uma relação incestuosa, vamos dizer assim, embora ele não mantivesse relações com a sua mãe, mas ele mantinha relações físicas com a sua madrasta. Então, dentro da igreja existia um triângulo amoroso, o pai, a sua esposa e o filho partilhava da esposa do pai. O apóstolo Paulo repreende severamente. Lembra que o apóstolo Paulo, ao escrever, quando lida com essas questões, ele está longe, e ao escrever, ele lá no caso de 1 Coríntios, ele estando em Éfeso, diz, olha, geralmente aqui onde eu estou, se ouve da imoralidade de vocês, algo terrível. E ele manda com que o jovem seja expulso. Alguns estudiosos acreditam que o jovem sendo expulso da igreja não deve ter ficado nada contente com a situação e passa a perseguir Paulo. Quando Paulo vai fazer a visita na cidade de Corinto, numa das cartas que nós não temos acesso, mas na que nós temos acesso aqui, menciona uma carta, uma visita dolorosa para o apóstolo Paulo. Parece-me que esse jovem está esperando o apóstolo Paulo e se torna um opositor ferrenho dele. E Deus vai ter que lidar com esse rapaz que persegue Paulo, não aceitando a disciplina. Nada diferente dos nossos dias. Seria como se alguém entre nós ou em qualquer igreja cristã fosse disciplinado com severidade e essa pessoa não ia gostar da pessoa que exerceu a disciplina. Então é possível que esse homem esteja perseguindo Paulo. Hoje nós vamos ver aqui que essas acusações surgem e parecem ser acusações, algumas delas bem levianas. Olha para o texto dessa noite, diz assim, o apóstolo Paulo diz, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais, especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo. Como também já em partes nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois vós a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Com essa confiança, resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício, e por vosso intermédio eu passasse a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e então ser encaminhado por vós para a Judéia. Ora, determinado isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar
Acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Que aí é onde nós paramos no texto dessa noite. Vamos tirar algumas lições aqui sobre esse trecho. A verdade central do texto de hoje é essa. Ela diz o seguinte: o cristão pode sofrer acusações injustas até dos seus irmãos na fé. Não sei, espero que não seja novidade para você. Esse é um fato. É um fato real, cristalino. É claro, para nós não é um problema no meio da igreja reconhecer que o crente sofre acusações. Acusações nós sofremos, mas eu quero que você guarde essa palavra aqui, ó. As acusações injustas. Por parte do mundo nós direto recebemos. Você não deve se preocupar, no trabalho você vai ser acusado, na sua família você vai ser acusado, e nos contextos onde você passar, se você tentar viver o cristianismo autêntico, se posicionar, você vai ser alvo de acusações, de que você é quadrado, de que você é retrógrado, de que você é uma pessoa de mente fechada. O que mais se ouve por aí? Que tipo de acusação os crentes sofrem? Que os crentes são bitolados, são beatos, são fanáticos. O que mais? Me ajudem aí. Como? Fala alto, Mateus. Que os crentes são homofóbicos. Aí, nesse caso, usa-se o termo, os crentes são preconceituosos. Então, olha, à luz do mundo, nós somos o pior tipo de laia, de tipo de gente possível está aqui. Você é bitolado, você é retrógrado, você é fanático, você é sectário, você é homofóbico, você é preconceituoso, você é machista, porque nós ensinamos liderança masculina, você é, o que a gente pode dizer, antifeminista, aí que nós falamos da submissão feminina. Todo tipo, gente, à luz do mundo, pior reunião que tem é essa daqui. Os piores estão aqui nessa noite. Gente cujo mundo tem vergonha. E fala, passe longe deles. No primeiro século da igreja, os crentes sofriam acusações assim. Não tinha acusação ainda, pelo menos a gente não acha nada escrito. Eles são homofóbicos, esse tipo de... Não tinha. Mas, por exemplo, era corrente um boato, no primeiro, segundo século, as pessoas diziam, não se juntem com esse povo é perverso. Só que as pessoas ficavam confusas, porque durante o dia, ia no mercado tratar com o crente era honesto, na maneira do troco, enquanto cobrava. Ia falar com as mulheres, se portavam adequadamente, os homens não se entregavam a orgias, bebedice e vício. Só que as pessoas falavam assim, não acredite nessa capa, isso aí tudo é uma capa. Esse pessoal é perverso. Como? Como você sabe? Olha, preste atenção, eu escuto um boato de que à noite esse pessoal se reúne em cemitérios. E a igreja se reunia mesmo, era verdade a acusação. E eles diziam o seguinte, esse grupo, durante o dia eles são bonitinhos, mas eles estão tentando atrair pessoas e enganá-las. À noite eles vão para os cemitérios, eles levam fogo, eles levam tochas, e lá tem um ritual tão abominável, tão macabro, que as pessoas falavam assim, se afaste desse povo. As pessoas, o que eles fazem lá? Quando eles se reúnem, eles bebem sangue de um morto. E eles comem um corpo de um cadáver. Sabe do que eles estavam falando? Da ceia. Era uma acusação injusta, mas estavam dizendo assim, quando eles se reúnem lá, eles bebem sangue. O pessoal fala, nossa, bebe sangue. Não falava Nossa Senhora, mas falava nossa, bebem sangue. E comem o corpo de um cadáver. E antes dizia o seguinte, eles comem um corpo de uma criança com farinha. Olha a mente humana. Se fosse no Nordeste, a gente até podia entender, mas aqui, lá, eles falavam isso aí, que comiam um corpo de bebê. Porque misturavam toda a história de que Deus encarnou numa criança. Então, quando falava que comia o corpo, gente, o caos. E mais, as pessoas falavam assim, não ande com esse pessoal, que pessoal perverso, afaste deles. Mas fala, não, tem mais, esse povo é ruim. Sabe o que eles fazem? Eles praticam tamanha orgia, que eles casam irmãos com irmãs. O quê? Isso mesmo.
eles casam lá, os irmãos se casam. Como é que a igreja chamava um outro? Estava certo ou não? Estava certo. Nós casamos irmãos com irmãos, é assim mesmo que tem que ser. Mas esse tipo de acusação correu e pegou fogo, e as pessoas tinham medo da igreja. Falavam assim, essa capinha está sorrindo aqui, mas à noite eu sei lá, comendo ossinho no cadáver lá. Esse tipo de acusação. O mundo faz, gente, e para se defender do mundo, não adianta. Você não vai ter defesa contra isso. Aprenda isso. O mundo vai te acusar e você não tem defesa. Mas o que eu quero falar nessa noite não é sobre isso. Eu quero falar o que acontece quando você é acusado injustamente pelos crentes. Isso aí é doloroso. É mais delicado. E nós gostaríamos que não tivesse, mas tem. Pastor, isso acontece? Acontece. Quer ver? Não, ao longo da mensagem eu falo. Aí nós quer ver, daí vamos entrar em pontos aqui. Mas basicamente, se você quiser pensar isso, você já alguma vez acusou injustamente alguém? Já passou pela sua cabeça um pensamento injusto contra um irmão, que depois você descobriu que não era bem daquele jeito? Nós somos pessoas complicadas. E Deus nos junta. E essa mistura aqui é só na cabeça de Deus, porque não faz lógica nenhuma. Não tem. Ele mistura gente diferente e põe junto, gente difícil, problemática, perfis diferentes, gente explosiva, gente mansa, gente orgulhosa, gente pobre, rico, culto, inculto. Ele põe todo mundo junto e fala assim, vocês são irmãos, andem juntos e andem em harmonia. Fala, Senhor, é muito difícil. Ele fala, eu sei, mas eu quero que o mundo veja a diversidade de vocês. Eu quero que o mundo perceba o quão diferente vocês são. E ao mesmo tempo, quão unidos vocês estão. O mundo vai olhar e falar, isso é inexplicável. Tem que ter um poder sobrenatural aqui. Vocês, queridos, muitas vezes, olhem as famílias de sangue. Vocês crescem num lar, numa família, e muitas vezes a família, quando se reúne em momentos, por horas, para partilhar de uma comemoração, alguma coisa, sai briga. E o mundo já olha para isso e fala assim, olha, um especialista disse o seguinte, que sucesso, estava tendo uma palestra sobre mães educando filhos, e uma psicóloga disse o seguinte, que sucesso, você quer medir o sucesso de uma mãe? Simples. Quando os filhos dessa mãe tiverem cerca de 20 anos, por aí, se eles puderem se reunir durante 3 horas com o pai e a mãe, tendo uma refeição, um tempo juntos e não surgirem brigas e desavenças, o pai e a mãe foi uma mãe de sucesso. É isso que o mundo chama de sucesso. 3 horas. 4 não precisa não. 3, pelo menos tem que manter. E Deus chama a gente para andar junto. E passa domingo, volta terça, e nós vamos andando juntos. Agora, eu quero que vocês por um instante imaginem como seria se o culto não terminasse e nós ficássemos juntos aqui, num grande Big Brother. Os irmãos, não precisa uma semana, irmãos. Um retiro. O retiro passa rápido, Giovana. Mas olha, os crentes, se nós juntarmos todos nós aqui num espaço e ficarmos um pouquinho de tempo, vai começar. Vai começar. Você falou do meu filho. Você disse da minha esposa. Se você não faz nada, é só meu marido que faz. Aí começa. Nós somos assim. O pastor Jairo Moreira disse o seguinte, viver com os crentes, não sei se a frase é dele, mas ele disse assim, não é dele, Carlos? Não sei quem disse essa frase. É isso? É antiga. Viver com os crentes na eternidade será grande glória. Viver com os crentes aqui, aí é outra história. Eu não sei quem disse, mas falou certinho, é isso mesmo. Que glória. Ah, Senhor, como eu almejo o céu. Almejo o céu. Aqui não, viver com esse pessoal aqui não, Senhor, lá. Hoje vamos ver isso. Segura aí, tá bom? É só o texto, nós só vamos ver o que o texto fala. O cristão pode sofrer acusações injustas até dos seus irmãos na fé. Então o objetivo dessa noite é mostrar para você e para mim o quê? O que fazer diante de acusações injustas feitas pelos irmãos em Cristo. Já que irmãos em Cristo nos acusam justamente, e quando isso está certo, mas quando tem acusações injustas, como você se porta? O apóstolo Paulo estava sendo acusado injustamente de não ser um apóstolo e estavam acusando ele pelo simples fato, olha qual era a acusação do apóstolo Paulo. Esse homem não é um homem de palavra. E Paulo fala, por que eu não sou homem de palavra? Paulo, você escrevendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, volta aí na sua Bíblia. Capítulo 16, verso 5.
A primeira carta que Paulo mandou diz assim: irei ter convosco, acharam? 1 Coríntios 16, 5. Irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia, e bem pode ser que convosco me demore, ou mesmo passe o inverno. Olha o que Paulo diz para a igreja: eu vou percorrer a Macedônia e vou para Corinto, e vou passar o inverno todo com vocês. E acontece que por alguma razão, na soberania de Deus, isso não acontece desse jeito. E Paulo faz o caminho inverso. Em vez de ir para Macedônia e passar o inverno em Corinto, ele vem em Corinto e depois vai para Macedônia. E sabe qual foi a acusação? Esse homem não é um homem de palavra, ele não é confiável, é um homem leviano, um homem que diz sim, 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 para Paulo não é. Ele fala sim e ele está pensando em não. Olha, gente, não é uma acusação justificada. O apóstolo Paulo fala: gente, vocês estão me acusando disso? Não. Ele estava acusando Paulo, não é um homem de palavra, porque ele é inconstante. Ele falou que ia passar aqui primeiro, viu? E depois ele mudou. Se ele mudou o itinerário dele de viagem, ele é um homem perverso, indigno de confiança. Já pensou como seria hoje com a gente? Você fala: irmãos, eu vou aí tal hora. Aí acontece alguma coisa, você não pode ir. As pessoas dizem: pastor, temos que excluir aquele irmão. Por quê? Ele é indigno. Ele é leviano, porque ele falou que ia passar primeiro na padaria e vinha na minha casa. Ele veio na minha casa sem passar na padaria. E esse irmão chegou aqui na minha casa, e aí começa. Gente, são argumentos como esse que o apóstolo Paulo fala assim: eu não acredito que na igreja vocês estão aceitando esse tipo de acusação, questionando um apóstolo por causa do itinerário que ele fez, da mudança de itinerário que aconteceu. Nem perguntaram para ele, podiam escrever: Paulo, por que você mudou o itinerário? Certamente ele explicaria. Mas como ninguém pergunta, só acusam ele. Esse homem é um homem, não é de palavra. Tudo bem, então vamos ver aí o que fazer diante de acusações injustas feitas pelos irmãos em Cristo. Em primeiro lugar, vem aí: certifique-se perante Deus de ter a consciência limpa. Certifique-se diante de Deus de ter a sua consciência limpa. Ok? Abra aí no verso 12. Maurício, você pode ajudar o Marcelo para mim, para tirar isso daqui e colocar o efeito? É só ele congelar. Você sabe colocar? Ela não aceitou o efeito aí, Marcelo. Então olha aí para o verso 1 Coríntios, versículo 12. Porque a nossa glória é esta. Olha o que o apóstolo Paulo diz. O testemunho da nossa consciência. Paulo diz assim: olha, irmãos, prestem atenção. Eu tenho a minha consciência diante de Deus, tranquila, de que com santidade e sinceridade de Deus eu tenho agido. Olha só, quando você sofre acusações, primeiro critério para você enfrentar acusações injustas é bem simples. O apóstolo Paulo diz o seguinte: você precisa ter a sua consciência diante de Deus. Irmãos, grifa essa palavra aí quando ele diz assim: com sinceridade diante de Deus. Porque é diferente das pessoas, dos exemplos que eu vou dar. Há muitas pessoas, quando nós vamos falar de pecado ou lidar com isso, as pessoas dizem o seguinte: pastor, estou com a minha consciência tranquila. Há muitos crentes que usam esse tipo de argumento. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo diz: a minha consciência está tranquila diante dele. Então, quando Deus examina a minha consciência, o lugar onde Ele conversa comigo, a minha consciência está sensível e a minha consciência diz para mim: eu não agi de maneira imprudente, não fui falso, eu agi com santidade e sinceridade. Quando as pessoas da igreja te acusarem, quando irmãos disserem para você: esse irmão é isso, esse irmão é aquilo, aquela irmã é isso, aquilo, seja o que for que te acusarem, lembre de uma coisa: em primeiro lugar, submeta a sua consciência a Deus. Vá para Deus. Antes de você fazer qualquer coisa, defesa: Senhor, é verdade o que eles estão dizendo de mim? É correto a maneira como a leitura que eles fizeram dessa situação? Seria eu realmente? Alguém vai para você e diz assim: aquele irmão é briguento, aquele irmão é imoral, aquela irmã é isso. Essa acusação é injusta ou é correta? E é preciso ter muita serenidade para você ouvir certas coisas e diante de Deus fazer uma análise. E às vezes chegar à conclusão e falar: olha, eu acho que eles estão certos.
Como é difícil isso dentro da família. Um marido sentar com a esposa, uma família sentar juntos e perguntar, olha, vamos abrir o jogo aqui, o que nós podemos melhorar, o que devemos mudar? Vamos ser francos uns com os outros. E quantas vezes uma colocação feita no momento de conversa gera uma polêmica muito grande, porque as pessoas têm de si um senso mais alto do que deveriam ter. E sentem-se injustiçados, porque o filho disse algo, a esposa disse algo. Quando a esposa diz para o marido, eu sei que você me ama, mas não percebo o seu amor nas suas ações. Quantos maridos ficam injustiçados? Isso não é certo, ela fala isso, eu levanto cedo, eu dou duro, eu trabalho o dia inteiro, eu faço isso, faço aquilo. Ela não está sendo justa comigo, mas talvez a acusação seja justa. Ela não está dizendo que você não ama, ela disse, eu não percebo o seu amor nas suas atitudes. A maneira como você é ríspido no falar, a maneira como você me trata, a maneira como você conversa comigo, ou a maneira como você me distrata, nesse caso, mostra que não é desse jeito que você está dizendo. Então, nós precisamos ter uma consciência sensível. O apóstolo Paulo tinha muito disso. Paulo, em outros textos, lida com o fato de que nós precisamos ter essa consciência maleável diante de Deus. Alguns crentes desenvolvem a habilidade de amordaçar a sua consciência. Por isso, em última instância, a consciência não deve ser o juiz final. Há lugares onde Paulo diz assim, nem eu mesmo me julgo, porque a minha consciência não é o juiz final. O juiz final da minha vida é Deus, em todas as circunstâncias. Então, muitas pessoas conseguem calar a sua consciência e cauterizar a consciência, e porque perdem a sensibilidade naquele local, elas ficam tranquilas. Quando eu pregava na cadeia, aqui de Bragança Paulista, um dos presos confessou para mim, falou, olha, eu falei, você não tem temor por ter tirado a vida de uma pessoa? E ele parou um instante, pensou e disse o seguinte para mim, sim, eu tenho sim, mas eu tive isso quando eu matei o primeiro. Quando eu matei a primeira pessoa, eu fiquei muito mal, pastor. Fiquei mal demais. Porque eu falei assim, eu matei uma criatura de Deus. Olha o senso dele. Eu matei uma criatura de Deus. E por ter matado essa criatura de Deus, eu não tenho mais perdão. Eu estou condenado ao inferno. E logo depois que ele chegou a essa conclusão que estava errada, era errado ele ter matado. Mas ele ainda tinha perdão, poderia alcançar perdão. Ele fez a seguinte leitura. Se eu matei um, agora que adianta? Eu ser bonzinho. Então eu vou ser o quê? Vou ser matador. E aí ele matou vários. E aí ele matava pessoas como matar insetos. Ele não ligava mais. E eu perguntei, a sua consciência não te atormenta? Sabe o que ele falou? Não. Durmo tranquilo. Nada, não, sem perturbação. Estou tranquilo. Agora eu digo para vocês, é certo a consciência dele estar tranquila nessa situação? Não, mas estava. E talvez você esteja numa situação na igreja, em algum momento da sua vida, em alguma área, em que a sua consciência não te incomoda. Talvez a sensibilidade da sua consciência, ela tem perdido pouco a pouco esse toque de Deus. E aí você tem uma sensibilidade diferente de certos irmãos. Um irmão vem para você e fala, olha, eu acho que não é assim. E você fala, não, nada a ver, o que é isso? O que tem de mais? É normal. Talvez há pessoas, por exemplo, você pega jovens que têm uma consciência cauterizada em relação à maneira como se vestem. Alguém vai lá e fala assim, olha, jovem, essa roupa que você está usando não é adequada. A moça olha e fala assim, não, são seus olhos. Aonde está o problema? Será que são os olhos das pessoas? Pode ser. Será que todo mundo tem um olho malicioso? De repente foi outra irmã que foi dar um toque. E muitas vezes jovens ficam bravos porque falam assim, não. E mais, sabe o que é pior? Às vezes famílias ficam bravas. Porque o jovem ou a jovem que recebeu essa orientação vai e fala com os pais. Olha, aquele irmão, aquela irmã disse que a minha roupa é justa. Ou que eu não estava me sentando adequadamente. O pai e a mãe falam assim, imaginar essas coisas do meu filho. Aí começa. Sabe o que é isso? É a falta de sensibilidade de olhar e falar assim, obrigado, irmão, por orientar o meu filho. Obrigado, olha, eu vou dar mais atenção a isso. Talvez eu não tinha percebido.
Mas a sua consciência, em primeiro lugar, precisa estar limpa diante de Deus. Paulo diz assim: eu com santidade de Deus, não com sabedoria humana, mas com graça divina, tenho vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Paulo diz o seguinte: eu ando diante de Deus com consciência limpa, diante de vocês e diante do mundo. Nem vocês e nem o mundo podem me acusar, porque o meu Deus não me acusa. Entenderam onde Paulo encontrou descanso? As acusações pararam contra ele? Não. Mas Paulo olhou e falou assim: eu vou considerar o que vocês falaram. Está errado. Diante de Deus está errado. Paulo está lidando com o problema. Primeira coisa, antes de você fazer qualquer coisa, não falamos o que fazer ainda. O que fazer é, analise diante de Deus se a sua consciência está certa. Se estiver certa, anote aí, nós vamos caminhar e vamos crescer. Eu poderia citar textos aqui. Paulo vai dizer em Atos 16, por isso me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. O apóstolo Paulo vai citar, se eu não me engano, em 1 Coríntios capítulo 4, dizendo, olha, nenhum de vocês pode me julgar, porque eu mesmo não me julgo, porque Deus vai me julgar no dia do juízo final. Não é a minha consciência, não é vocês. E a consciência é algo tão severo e tão importante na vida dos crentes. Alguém pode abrir em 1 Timóteo, abram lá em 1 Timóteo capítulo 1, verso 19. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Poderia citar muitos textos, vou citar só esse, para lembrar para vocês o dever da consciência. Paulo diz assim, eu vou ler a partir do verso 18 para nosso benefício. Ele escrevendo para Timóteo, 1 Timóteo 1, 18. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente você foi objeto. Combate nelas, firmando o bom combate. Olha o que ele diz no verso 19. Mantendo a fé e a boa consciência. Por quê? Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. E dentre estes se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que não blasfemarem mais. Olha, Paulo está falando de irmãos. Ele chama esse Himeneu e Alexandre de irmãos. E diz, olha, esses irmãos foram entregues ao diabo para pararem de blasfemar. Por quê? Eles perderam fé ou boa consciência? Eles perderam a boa consciência. E Paulo falou, perdendo a consciência, eles naufragaram na fé. Tenha a sua consciência limpa. Sua oração nessa noite tem que ser, Senhor, torna a minha consciência mais sensível. Sonda-me, julga lá interiormente. E se ao fazer esse exame, você descobrir que Deus não te acusa, então você deve descansar. Há uma segunda lição no texto de hoje. Pode voltar para 2 Coríntios, verso 13, Paulo diz assim, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes, e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo, como também em parte nos compreendestes. Olha o que o apóstolo Paulo ensina. Segunda, o que fazer quando eu sou acusado injustamente? Consciência diante de Deus, eu verifico. Em segundo lugar, aceite, você precisa aceitar isso, que por vezes pessoas só te entenderão em parte. É isso, na igreja. As pessoas não vão te entender perfeitamente. Algumas vezes vão, mas muitas vezes as pessoas vão entender parcialmente você. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu já escrevi para vocês, eu vou fazer o quê? Vocês leram e bem compreenderam. E aí Paulo diz assim, e eu espero que vocês venham a compreender totalmente. Porque em parte vocês compreendem. Eu e você não temos a condição de avaliarmos corretamente o coração das pessoas. E muitas vezes nós damos o nosso veredito a respeito da vida de alguém, baseado numa percepção incompleta. Eu não estou dizendo nem equivocada, mas um cenário não está todo feito. Quantas vezes filhos passam por uma situação e os pais chegam já bravos, e os pais não querem ouvir. Pastor Ted Tripp, não sei quantos de vocês conhecem, um escritor muito famoso, escreve diversos livros na área da família. Ele conta, há um livro dele chamado Pastoreando o Coração da Criança, eu recomendo a leitura. Há outros livros, A Idade da Oportunidade e assim por diante, todos eles de uma série para lidar com adolescentes e crianças. Muito bom.
Recentemente ele esteve no Brasil, foi dar uma palestra em Campinas, e eu fui assistir a palestra, e ele contou uma coisa sobre ele que lida com famílias. Você espera que ele seja o quê? O exemplo, o suprassumo de como lidar com famílias. E ele disse que um dia, voltando para casa, enquanto ele chegava com o carro, ele foi estacionar o carro na garagem, e no caminho para entrar na garagem havia uma bicicleta na passagem. E ele já tinha dito aquilo para o filho dele, inúmeras vezes. E na palestra ele disse assim, ele falou, eu não vou enumerar, porque ele falou, foram talvez perto de 1 milhar. Mil vezes eu falei para ele, não deixa a bicicleta no caminho. Põe na grama, põe em qualquer lugar, mas no caminho não, porque eu chego com o carro, eu tenho que parar o carro, pegar a sua bicicleta, levar a bicicleta no lugar, pendurar no lugar e guardar o meu carro. E lá estava o Dr. Ted Tripp chegando à sua casa, e quando ele virou e entrou de frente com a garagem, falou, não, ele segurava a mão e falou, não pode ser. Lá estava o quê? A bendita, abençoada bicicleta no caminho. Gente, ele falou que parou o carro. O coração dele estava como um vulcão, em ira por causa daquilo. E ele desceu do carro, do alto do seu nível de aconselhamento, lidando com famílias. Deixou o carro ali e foi atrás do filho. Deixou o carro funcionando e foi atrás do filho, caçando o filho dentro de casa. A esposa que foi, não, onde está ele? E andou dentro da casa para achar o menino. Finalmente o menino aparece. E ele, aos berros com o filho. Eu já falei, mas pai, eu não quero ouvir, eu não quero saber o que você tem a dizer. Eu já falei 1 milhão de vezes, eu vou passar por cima daquela bicicleta. Eu não aguento mais, e não sei o que, e falou, e esbravejou. E a esposa olhando para ele, o filho olhando para ele. Ele volta para a garagem, pega a bicicleta, joga a bicicleta lá, pendura no lugar bravo, guarda o carro e entra em casa. E ele não deu chance do filho falar o quê? Explicar. Não tinha como falar. E não é um fato recente, porque hoje os filhos são grandes, mas ele estava contando um fato do que tinha acontecido na vida dele. E ele disse que o filho falou, pai, eu larguei a bicicleta ali porque tinha acontecido alguma coisa dentro da casa, ou da história que eu estou lembrado, ou ele estava tão apertado para ir no banheiro que ele pulou da bicicleta e saiu correndo. Falou, pai, se eu ficasse ali, eu ia sujar todo ali o quintal. Eu soltei a bicicleta e corri para o banheiro, porque era o que eu tinha que fazer. Mas essa história serve só para mostrar o seguinte, o pai conhecia só em parte as razões. Não vamos entrar no mérito que se era justificado deixar a bicicleta ali ou não. O pai não queria ouvir. O pai queria tomar as decisões com o sol. Ele olhou o cenário e tomou a decisão. E nós somos assim. Nós tomamos decisões parciais, com poucas informações. Nós vamos lá e damos o veredito. Nós ficamos bravos quando um professor volta um trabalho da escola do filho, não queremos saber a razão. Nós ficamos bravos se um filho volta da escola com uma roupa rasgada e não queremos saber a razão. Ou não damos tempo do filho explicar. Nós ficamos bravos com o irmão em Cristo, dentro da igreja, às vezes por razões, e nós não sabemos totalmente a razão. E nós ficamos bravos. Ficamos bravos porque a pessoa marcou com você e não cumpriu. Ficamos bravos porque a pessoa faltou em na palavra com você. E você não quer saber a razão, simplesmente você quer executar e falar, não é possível que seja assim. Mas quem sofre a injustiça precisa entender o seguinte, os seus irmãos não te conhecem totalmente. E eles vão tomar decisões baseadas só na informação que eles têm. E Paulo diz, eu já escrevi para vocês compreenderam. E eu espero que vocês venham a compreender de todo, verso 13. Verso 14, como também em parte nos compreendestes. O apóstolo Paulo tem ciência que aquela igreja só entendia o apostolado dele em parte. E por isso estava tecendo acusações contra ele. O que fazer quando você é acusado na igreja justamente? Avalie a sua consciência diante de Deus e aceite o fato que os seus irmãos só conhecem parte. E por conhecerem parte, eles tomam decisões imperfeitas. Aceite isso. Tenha misericórdia dos seus irmãos. Há uma terceira lição, verso 14, a parte final, diz o seguinte. O que fazer quando te acusam injustamente? Demonstrando amor e respeito, tente esclarecer tudo.
O problema não é o tente esclarecer tudo. Isso normalmente todo mundo faz. Sabe qual é o problema? O problema também não é o amor e respeito. Também não é. Qual é o problema dessa frase? É o demonstrando. Você fala, não, mas eu respeito a pessoa. Não, sei que você respeita. Mas você não demonstrou, você precisa demonstrar. Olha como o apóstolo Paulo faz para dizer para a igreja, vocês estão errados, vocês estão me acusando injustamente. A minha consciência diante de Deus está em ordem e vocês conhecem só parte, por isso vocês estão me julgando. E aí Paulo vai tentar explicar, mas vai demonstrar profundo amor. Olha onde está o amor dele. Paulo diz assim, parte B do verso 14, como igualmente vocês... verso 14, como em parte nos compreendestes, ele diz, nós que somos a vossa glória, como igualmente vocês são a nossa no dia do Senhor. Paulo diz assim, olha, irmãos, vocês estão pegando no meu pé, mas quando Cristo voltar, vocês vão ser motivo de glória diante dele, para mim. E olha, apesar de vocês me acusarem, eu também serei motivo de glória para vocês. Ou seja, nós temos uma relação aqui que transcende essa história. Existe um dia, quando Cristo voltar, e nesse dia, nós nos alegraremos pelo que fomos um para o outro. Talvez você olhe para alguns irmãos aqui e fale assim, pastor, será? Naquele dia você fala, aquele irmão, sabe aquele? Pensa naquele irmão que você não gosta. Pensa, não olha, pensa, só pensa. A pessoa já faz assim, para ver se a pessoa veio, só pensa. Pensou? Você vai passar a eternidade com ele. E o meu desejo é que Deus te ponha para viver, morar do lado dele. Assim. Deus. E naquele dia não vai ser ruim não, vai ser bom, gente. Há diversas pessoas que não gostam de você, assim como há diversos irmãos em Cristo que não gostam de mim. Mas gostando ou não, sendo amigos ou não nessa história, nós passaremos a eternidade juntos. Na minha cabeça, às vezes eu falo assim, não dá para conciliar. E Deus fala, vai dar sim, não se preocupa. Todos os problemas, todas as acusações que você sofrer nessa vida injustamente, elas ficam aqui, adentrando aos portões eternos. Não tem mais isso. Naquele dia, eu serei a glória de vocês, vocês serão a minha. Paulo está demonstrando, amor por esses irmãos. Continuando, ele diz assim, com esta confiança, eu resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesses um segundo benefício da minha parte. O apóstolo Paulo começa a explicar, irmãos, eu mudei a trajetória da viagem para beneficiar vocês. Eu queria que vocês experimentassem um segundo benefício da minha parte. O primeiro benefício foi eu ficar aí 18 meses e abençoar vocês. Agora eu decidi, em vez de ficar na Macedônia, eu estou indo para Corinto, e vocês estão bravos porque eu mudei o itinerário de viagem. Paulo diz, olha, nós somos a glória um do outro, eu respeito vocês. E ele começa a tentar esclarecer. Humildemente, ele podia dizer para a igreja, eu não presto satisfação para você. É um apóstolo. Mas ele diz, irmãos, eu só quis passar em Corinto para dar para vocês um segundo benefício. É um motivo justo ou não? Um motivo justo, um motivo equilibrado. E ele continua. E depois, por meio de vocês, passar a Macedônia. Paulo falou, olha, eu queria ser encaminhado por vocês à Macedônia. Quem sabe a cidade de Corinto poderia ajudar Paulo financeiramente a ajudar a igreja da Macedônia. E Paulo diz, e depois de passar pela Macedônia, eu voltaria para vocês de novo. Então, o que seria uma visita vai se tornar duas. Deus está abençoando vocês, não está sendo um problema. Vocês estão olhando para uma situação que é tranquila e tornando ela num problema, uma situação boa. Vou passar mais tempo com vocês. Paulo está tentando esclarecer tudo. Ora, verso 17, ele fala no final 16, depois de passar em Corinto, eu seria encaminhado para a Judeia, por vocês. Vocês seriam bênção para a Macedônia e bênção para a igreja de Jerusalém. Verso 17, ele diz assim, ora, tendo determinado isso, terei porventura eu agido com leviandade? Uma pergunta retórica, que ele está perguntando para a igreja. Acaso foi mal eu ter planejado passar por vocês 2 vezes em vez de uma? Qual que é a resposta? Não, de maneira nenhuma. O que Paulo está tentando fazer?
Está tentando esclarecer, mostrar para os irmãos as decisões dele. E ele continua: será que eu delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Paulo diz assim: acaso eu sou uma pessoa que fico dizendo sim e não? Vocês têm visto isso na minha vida? Agora, talvez você não possa dizer isso, ok? Na hora de esclarecer, talvez ao passar por uma acusação, a pessoa vai confrontar você e diz: sim, você é uma pessoa que diz sim e não. Você é uma pessoa que fica mudando. O apóstolo Paulo diz: vocês não podem me acusar disso, porque eu não sou uma pessoa assim. Eu decidi passar aí para mudar, eu mudei os planos, só isso. Queridos, não é uma mensagem difícil de entender. Quando você sofrer acusações aqui neste mundo, vá para Deus, avalie sua consciência. Segundo lugar, lembre que os seus irmãos só entendem as suas motivações em parte. Em terceiro lugar, demonstre amor e respeito. Mostre mesmo e procure esclarecer tudo. Tente explicar. Mas pode ser que depois de você fazer tudo isso, e se isso não resolver? Pastor, eu fiz tudo isso, examinei a consciência, dei o crédito para meus irmãos, porque eles são mais limitados, aí não entenderam tudo. E depois eu demonstrei amor e respeito, fui explicar o que aconteceu. Mas nada disso adiantou. Expliquei tintim por tintim. Ainda assim o pessoal continua com a acusação contra mim. O que fazer? Entregue nas mãos de Deus e deixe. Não tem o que você fazer. Eu vou processar o meu irmão. Não pode. Vai fazer o quê? Eu vou pegar pelo pescoço. Alguns vai pegar. Às vezes irmãos pegam. Olha, é triste. Já ouvi falar de igrejas em que os irmãos literalmente saíram a vias de fato, agredindo-se no meio de uma reunião. Já pensou a comunidade do amor saindo manchete no jornal? Terrível. Talvez você vai padecer com acusações injustas. O que a gente faz? Descanse em Deus. Olha o que o texto de Pedro diz, aí nós terminamos. 1 de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Verso 19 diz assim, eu vou ler a partir do verso 18. Servos, sejam submissos aos vossos senhores, com temor, não somente aos bons e cordatos, mas aos perversos. Aí ele está ensinando a crentes, tá? Porque isto é grato, que alguém sofra tristezas ou padeça injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando vocês praticam o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo vocês foram chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando exemplo para vocês seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, bem diferente de nós pecamos, e nem achou dolo nele, nós temos dolo, e não se achou dolo em sua boca. Verso 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O que fazer quando você é acusado pelos seus irmãos? Entrega nas mãos de Deus. Ontem nós celebramos 7 anos de existência aqui como congregação. Não sei, acho que pouquíssimos aqui estavam desde a inauguração. Talvez alguns vieram na inauguração, mas não caminharam com a gente e retornaram depois. Poucos estavam. Mas quando nós começamos o nosso trabalho, a Igreja Batista começou o trabalho aqui, a Igreja Batista Redenção começou o trabalho aqui, e sofreu e ainda sofre inúmeras acusações. Nós fomos chamados de uma igreja dinheirista, que aqui estava sendo montado um ponto para arrecadar dinheiro das pessoas. Nós somos acusados de fazer uma ceia mística, não vá naquela igreja, porque aquela igreja faz uma ceia mística. Já viram como a nossa ceia é mística aqui? Não tem nada de místico. Não vá lá, porque aquela igreja é a igreja do diabo. Diziam isso. O que vocês acham? Acusações injustas ou fundamentadas? Vocês estão vindo aí. Tem visto muito diabo aqui? Espero que não. Se estiver vendo, fala para a gente trabalhar.
Mas, irmãos, as acusações vieram, surgiram. Alguns irmãos individualmente, isso como igreja, coletivo. Individualmente, vários de vocês devem ter sofrido e ainda sofrem acusações. Vocês são daquela igreja, vocês são isso, são aquilo. O que nós vamos fazer? Vamos para Deus. Avaliamos nossa consciência, nossa motivação. Está em ordem? Está em ordem. Vamos em frente. Segundo lugar, aceite que os seus irmãos entendem em parte. Quando avaliam a sua motivação e a motivação da existência dessa igreja, eles só conhecem parte dos fatos. Vamos brigar? Não. Vamos olhar para a situação e entender. Quem sabe, um dia nessa história as coisas mudem, mas se não mudarem nessa história, sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos abraçar nos portões do átrio. Vai ser do átrio, não, da entrada celeste. Vamos nos abraçar. Com irmãos que brigaram conosco, que brigam conosco. Vamos demonstrar amor e respeito por essas pessoas. Por isso nenhum de nós aqui deve andar pela cidade atacando qualquer igreja. Não. Demonstre amor, demonstre respeito. Se derem para você a oportunidade de tentar explicar, tente. Se você fez tudo isso e nada, não tem o que fazer, entregue para Deus. E vamos em frente. Ore e vá viver a vida, vá ser feliz. Deixa Deus lidar. Paulo explicou para a igreja, alguns aceitaram, outros não aceitaram. Paulo falou, não vou mais aí? Não. Paulo falou, eu vou continuar amando vocês, vou continuar visitando vocês. Vamos em frente. Isso é o que um crente de verdade deve fazer. Acusações injustas. A solução está aí. Vamos orar, abaixe sua cabeça um instante. Por que será que Deus trouxe você aqui nessa noite? É você alguém que está sofrendo algum tipo de acusação injusta? É você alvo de perseguição de outros irmãos? Seria você alguém que carrega sempre acusações injustas? O que fazer? Seja sincero diante de Deus e avalie. Fale, Senhor, é fundamentada essas acusações? Se são fundamentadas, arrependa-se, mude. Mas se a sua consciência, depois de passar pelo exame do nosso Deus, continua tranquila, serena, tenha misericórdia daqueles que te acusam. Eles só conhecem em parte o que você faz. Só o nosso Deus conhece tudo. Seja humilde, eles só conhecem parcialmente, por isso julgam com parcialidade. Demonstre amor, demonstre respeito. Procure explicar, procure esclarecer tudo. Mas se ainda assim perdurar o problema, lance nas mãos daquele que julga com retidão. É Ele, no final de todas as contas, que muda tudo. É a Ele que você serve, é a Ele que você trabalha, é a Ele que você prestará contas. Ó Deus de toda graça, certamente, nenhum de nós aqui é imune a acusações. Muitas são fundadas, Senhor, e precisamos mudar. Mas certamente, por imperfeitos sermos, muitas e muitas vezes, vamos sofrer acusações injustas relacionadas à nossa ética, ao nosso comportamento, ao nosso cristianismo, à nossa fé. E quando essas acusações injustas vêm do mundo, Senhor, nós desconsideramos, mas quando vem dos nossos irmãos, como dói, como machuca. Mas obrigado por permitir o apóstolo Paulo passar pela mesma dor, porque em passando ele por esse problema, ele nos instrui a como viver, a tirar de nós o fardo, a entregar cada acusação injusta aos teus pés. Porque é assim que nós devemos caminhar, não podemos resolver tudo. Não está em nós o poder de convencer outros. Vamos fazer o melhor com a consciência diante do Senhor. E o resto vamos deixar nas suas mãos.
Tem misericórdia de nós quando formos nós os acusadores. Tem misericórdia de nós quando formos nós os que julgarem com parcialidade. Tem misericórdia de nós quando formos nós aqueles que não aceitam explicações. Ajuda-nos, Senhor, a sermos perdoadores e a cumprirmos o nosso papel, né? Em nome de Jesus. Amém.